Olá, boa noite, queridos e queridas, sejam todos muito bem-vindos, que Deus esteja presente nas nossas vidas e nesta live, não é mesmo? Vamos então dar continuidade ao nosso estudo do livro de Salmos. Hoje eu vou falar do Salmo 146, 147 e 148. Tá aqui, ó. 146, 147 e o 148 que está aqui atrás, tá bom? Eu vou ler o Salmo e depois que eu ler, como vocês já sabem, eu leio a explicação da Bíblia e também falo daquilo que eu entendi. E aí vocês também façam os comentários de vocês, se vocês estão gostando, se vocês estão entendendo, se vocês querem que eu continue, tá bom? Então, eu gostaria muito que você que está chegando se inscrevesse no canal. Aperta aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todas. Já estará escrito e inscrita. Depois você vai ver uma mãozinha assim. Você vai lá e ó, dá um like nessa mãozinha. Aperta nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que vocês estão aqui presentes e que vocês estão gostando do que eu venho trazendo aqui, né? Do conhecimento da palavra de Deus através dos salmistas que deixou pra gente, né? Para que a gente possa refletir e entender, né? Eles deixaram uma mensagem muito significativa para cada um de nós, para que a gente possa ter entendimento e saber o quão grande e superior é esse Deus que ainda cuida de todos nós, né? Domina todo esse universo. Ele é o rei dessa nação, não é mesmo? Então, vamos, eu vou ler depois, quando eu terminar, eu gostaria muito que você compartilhasse. Compartilhe com uma pessoa que não esteja aqui no nosso canal, tá bom? Convide essa pessoa para participar, né, do nosso canal, que você convidando, você está levando uma palavra para essa pessoa, uma palavra de Deus, e essa pessoa vai ficar muito agradecida em você lembrar dela. Poxa, fulano lembrou de mim, trazendo a palavra de Deus, não é mesmo? É muito importante que a gente leve a palavra de Deus para alguém. Deus se agrada muito disso e se agradará muito de você se você fizer isso, e Ele te abençoará ainda mais, tá bom? Eu, às vezes, enrolo minha língua e às vezes ela sai meio emboladinha aqui, mas eu creio que vocês entendem, né? Vocês não reparam assim, meu estado, assim, eu tô assim com a carinha um pouquinho cansada, porque, gente, olha, eu chego do trabalho, né? Eu não fico, quando Deus, assim, eu tenho uma oportunidade, eu vou trabalhar, porque a gente precisa trabalhar, todos nós precisamos trabalhar, não é mesmo? Para trazer o nosso sustento para dentro da nossa casa. E, além de eu estudar a palavra, eu faço outros trabalhinhos, eu sou cabeleireira, como vocês sabem, eu faço cabelo, né? Eu corto, escovo, eu pinto, eu faço várias coisas e também tenho algumas coisinhas de artesanato que eu também gosto de fazer. Mas eu me sinto muito prazer no estudo da palavra de Deus e nos louvores. Eu adoro louvar para o Senhor e adoro estudar a palavra dele. Sabe que aquela coisa que você lê, e quanto mais você lê, mais você quer entender? Pois é. Quanto mais eu leio a palavra, mais eu quero entender de Deus. E Deus é tão soberano que a gente não consegue assim chegar a uma conclusão do divino. Nós só sabemos que Ele é bom o tempo todo nas nossas vidas e que Ele faz tanta coisa maravilhosa para a gente, né? Ele nos criou com tanto amor. Ele foi o único que morreu, né? Que você não imagina, ele foi um que teve a coragem de morrer naquela cruz por amor a nós e ressuscitou. E eu creio que ele vive ainda. Eu creio que ele vive, porque tantas coisas ele tem feito nas nossas vidas que se não fosse ele, o que seria de cada um de nós, não é mesmo? Esse ar que nós respiramos é o próprio Deus. Essa natureza que nós vemos é o próprio Deus. Você entende? O nosso andar, o nosso caminhar, os nossos desejos, as nossas
maneira de pensar, tudo vem de Deus. Tudo isso é da grande sabedoria dele que ele passa para nós, seres humanos, que somos um grande presente para ele, que ele mesmo criou, não é mesmo? E ele, para a gente também, é divino, é maravilhoso, não é mesmo? Então, vamos lá. Eu vou ler o Salmo e depois que eu ler o Salmo, eu vou na explicação. E aí diz aqui assim, ó, Salmo 146, diz assim, fala sobre a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Diz assim, louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confies em príncipes, nem em filho do homem, em que não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos cegos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros. Sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Salmo 147. Exortação ao louvar ao Senhor pela sua bondade. Louvai o Senhor porque Ele é bom, cantai louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega congrega os dispersos de Israel. Sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Eu estou um pouco confusa aqui, me passou um negócio aqui. Ontem eu falei sobre esse Salmo 147. Eu fiquei de falar hoje, né? Tá certo, é isso mesmo. Então vamos lá, vamos dar continuidade. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra e o que faz produzir ervas sobre os montes. O que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleitam na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor, louva, ó Sião, ao teu Deus, porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas. Abençoa aos teus filhos dentro de ti. Ele é o que põe em paz os teus termos e dá flor à farinha de farta. O que envia o seu mandamento à terra e a sua palavra corre velozmente. O que dá a neve como lã, espalha a geada como cinza. O que lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao frio? Manda sua palavra e o faz derreter. Faz soprar o vento e corre as águas. Mostra sua palavra a Jacó e os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. E quanto aos seus juízos, não os conhecem
louvai ao Senhor. Salmo de número 148, fala assim: toda a criação deve louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-os todos os seus exércitos. Louvai o sol, a lua, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. E os confirmou eternamente para sempre. Ele lhes deu um decreto que não ultrapassaram. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos. Fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso, que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louve o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Sabe por que eu fiquei assim meia parada assim para falar para vocês? Que no meu pensamento, eu já havia falado sobre esse Salmo de número 147 ontem, e do Salmo 148. Eu creio que hoje eu teria que falar do Salmo 149, 150 e 150. 149 e 150, não é mesmo? Mas enfim, vamos recapitular, se de tudo eu já falei sobre ele, a gente volta a falar de novo, porque os salmos sempre transmitem coisas, muitas coisas, e eu às vezes não trago tudo que o salmo tá passando. Eu trago algumas coisas, né? Porque eu faço o resumo do resumo. E de repente, quem sabe, né? Eu não estarei aqui falando mais alguma coisa diferenciada do que eu falei ontem. Você entende? Porque cada verso, cada estrofe escrito no Salmo vem nos transmitir algo diferente, que de acordo com a interpretação nossa, a gente vai ver o que o salmista está querendo nos mostrar através daquela estrofe, através daquela frase, através do verso, você entende? Então, cada qual interpreta de um modo, sendo que todos chegam a um denominador comum, você entende? Todos chegam a um denominador comum, que é o próprio Deus, o nosso Deus soberano, o Deus que nós devemos ter prazer nele, exaltá-lo, engrandecê-lo, né? E agradecer a ele sempre por tudo que ele tem feito nas nossas vidas. Eu vou ler a explicação então do Salmo 147, que está aqui na Bíblia. E depois que eu ler, né? Eu creio que eu já li sobre essa explicação ontem, mais do Salmo 147, mas eu vou repetir ela aqui hoje de novo. Então, o Salmo de número 147, ele fala sobre o Altíssimo, que o povo conhece, que Deus conhece o seu povo, né? Deus sabe a particularidade de cada um de nós, de cada um do povo. Naquela época, ele sabia da particularidade de todo aquele povo lá de Israel. Ele também sabia daqueles que tinham um coração quebrantado para Deus. Ele conhecia, sabia aqueles que confiavam nele ou não. Também, o Salmo 147, no versículo 8 e 9, diz que o Senhor é visto em tudo. Realmente, ele não apenas criou, mas também governa e sustenta soberana e minuciosamente a sua criação. Todo o povo que somos nós, a humanidade. Eu falei sobre isso, sim, estou lembrando aqui agora. Então, esse Salmo de número 147, nós temos
que ter a satisfação em estar na presença de Deus, né? E muitas pessoas, às vezes, não entendem o quão grande prazeroso é estar na presença de Deus. Então, o salmista, na época, ele buscava exortar as pessoas para que as pessoas fossem na direção de Deus, em buscar louvá-lo, em exaltar. Então, o salmista fazia as pessoas lembrarem de quantas coisas boas Deus fazia na vida de cada um. Por isso, ele dá continuidade lá no Salmo 148, que fala que toda a criação deve louvar ao Senhor. Quando fala, louvai ao Senhor, desde os céus, louvai-o nas alturas. Então, louvar a Deus. Ele está dizendo que o salmista fala que todos devem exercer dar glórias, né? Dar glórias a Deus, reconhecendo e admirando, né? O quão grande esse Deus é. Então ele buscava exortar, influenciar as pessoas em todos irem engrandecer o nome de Deus, você entende? Então esse Salmo de 147 e 148, né? E o 146, hoje eu tô assim, tô pulando as coisas. O 146, que vem falando da fraqueza do homem e da fidelidade de Deus, não é mesmo? Esse Salmo de 146 fala de um propósito, do propósito das nossas vidas. Na época lá falava do propósito das vidas de todos, não é mesmo? Deixa eu virar aqui a folha para poder entender melhor. Então esse salmo, porque vocês sabem que eu faço um esboço, né, da leitura. Então eu faço um resumo de dentro do próprio resumo deixado na nossa Bíblia, para que a gente venha ter entendimento da palavra. Então esse Salmo de 146, vamos voltar lá, né? Esse Salmo de 46, ele fala de um propósito de confiança, de esperança, de justiça. O propósito que Davi tinha, assim, ele tinha uma confiabilidade tão grande em Deus, e a esperança dele era em Deus, porque ele sabia que Deus é justo, né? Então Davi escreve esse salmo, ele escreveu, no caso, né, ele escreveu esse salmo numa época onde os hebreus, eles estavam retornando lá da Babilônia, né, onde eles estavam lá exilados, estavam todos lá presos, né? Então, ele escreveu esse salmo nessa época. Então, Davi, ele procurava fazer hinos para Deus, né? Ele fazia hinos a fim de engrandecer ao nosso Pai, engrandecer a Deus, porque ele via em Deus confiabilidade, ele via em Deus confiança, ele sabia que podia confiar em Deus, ele sabia que Deus era esperança para todo o povo, ele sabia que Deus era grande justiça, só Deus poderia fazer justiça entre aquele que é ímpio e aquele que não é, aquele que é justo e aquele que não é. Então, Davi tinha esse olhar assim de entendimento, olhar, né, não é só olhar de visão que eu quero dizer, olhar de entendimento, né? Ele tinha clareza nisso. Então, quando nós olhamos para Deus, nós vemos todas as coisas boas. Se a gente parar e prestar atenção, a gente vê quantas coisas boas Deus faz na nossa vida, não é mesmo? Davi, ele sabia quem era Deus, por isso que ele tinha essa certeza, essa confiança, essa esperança em Deus, você entende? Assim nós somos também. Eu creio que todos que estão aqui são pessoas que têm essa confiança em Deus, são pessoas que têm a certeza que Deus é Deus, que só Ele é a nossa esperança, só Ele é que pode nos justificar, fazer justiça em relação a coisas que possam vir a acontecer nas nossas vidas, de adversidade, de tribulações, de invejas, né? De inimigos, até de setas espirituais enviadas, né?
pelo inimigo. Então, nós sabemos que nós devemos confiar em Deus e glorificar o nome dele em forma de agradecimento. Quando nós glorificamos o nome do Senhor, quando nós louvamos o nome do Senhor, nós estamos mostrando para Deus o quão grato nós somos a Ele, e Ele entende que nós o desejamos, que nós precisamos dele para que a gente possa nos fortalecer. Então, esse Salmo de 146, ele fala sobre isso, né? Ele está falando sobre o quanto que o homem deve ser fiel a Deus. Está falando o quanto que o homem deve ser fiel. O título já diz: a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Deus, ele é fiel a nós e nós devemos ser fiel a Deus também. Nós devemos honrá-lo, engrandecê-lo, né? Assim como foi naquela época de Davi, de Jacó, né? E tantos outros homens. Vamos para o Salmo de número 146. Esse Salmo de número 146 está falando de louvar. Está falando da exortação a louvar ao Senhor pela sua bondade. Está falando quão grande e maravilhoso é Deus, quão grande e bom Ele é, né? Então esse salmo está falando de uma exortação, está falando de uma influência. Davi influenciava todos a louvarem a Deus. Quando ele influenciava a todo aquele povo, ele explicava para o povo quantas coisas boas Deus fazia, para que todos pudessem parar e reconhecer a saúde, reconhecer a força para a luta lá na guerra, né? Porque eles viviam em guerra, reconhecer que eles venciam as lutas porque Deus era com eles. Então ele influenciava todo o povo a cantar louvores a Deus em forma de agradecimento. Era um sacrifício de louvor, você entende? Então eles cantavam aleluia, 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 aleluia. Não exatamente assim, mas eles cantavam louvores a Deus e cantavam aleluia de todas as formas. Então ele dizia que o louvar ao Senhor agradava a Deus. Ele explicava para todo o povo, que ele dizia: nós devemos ter prazer em louvar ao nosso Deus. Assim somos nós também, não é mesmo? Nós devemos ter prazer em louvar ao Senhor nosso Deus, porque nós sabemos que quando nós louvamos a Deus, Deus se agrada e Deus se alegra. E nós devemos fazer os louvores a Deus e cantar louvores a Deus com alegria, com satisfação, com muita satisfação. Deus, ele se agrada daqueles que cantam louvores para ele. Ele tem prazer, né? Ele vê no coração da gente, quando nós cantamos com gratidão, com amor verdadeiro para Deus, e quando ele também, de onde está, ele tem prazer nos nossos corações, porque nós somos imagem e semelhança dele. Ele nos criou como ele, fez uma imagem dele, como se dele, você entende? Não sei se você está conseguindo entender. Então, ele se agrada disso. Ele vê que nós temos um coração submisso a ele e com isso ele nos ama, né? Porque quem nos amou tanto nessa vida, a não ser esse Deus maravilhoso que nós conhecemos, não é mesmo? Então Deus, ele vê na gente a imagem e semelhança dele. Por isso que nós temos alma, por isso que nós temos personalidade, por isso que nós temos a consciência, por isso que nós somos sábios, porque é a sabedoria que ele nos deu, que é tudo que, assim, ele dá a sabedoria dele para a gente possa ter entendimento nas coisas, se você entende. Às vezes a gente fica às vezes quando a gente não tem muito conhecimento da coisa, a gente fica meio perdido, né? Meio para baixo, poxa, eu não sei isso. Mas quando a gente busca entender e estudar mais, entender, a gente vai
falando as coisas com mais certeza, com mais clareza, com mais confiabilidade. Então a gente confiamos naquele que nos criou, você entende? Por isso o salmista ele encerra o salmo, né? Ele encerra o salmo exortando, né? Exortando a Deus, que ele fala assim, ó, não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, não os conhecem, louvai ao Senhor. Então ele está exortando, ele está mostrando o quão grande e maravilhoso, digno de toda a honra e toda a glória é esse Deus. Vamos falar do Salmo 148 para a gente encerrar, que aí amanhã eu venho com 149 e 150, os dois últimos, tá bom? E aí nós vamos partir para o decorrer da história. Vamos ao Salmo 148, e é um salmo também que fala de toda a criação deve louvar o louvor, toda a criação, toda, está incluso tudo, animais, né? Como é que ele fala aqui, ó? Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Olha que coisa linda. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Olha só. Louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Quem criou tudo isso? Não foi Deus? Então devemos louvar o nome dele, né? Louvem o nome do Senhor, toda a terra, toda a nação, todos. Aqui está falando, louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos. Você entende a profundidade disso? Então, ele está falando, ele diz também, e também exalta. Ó, lá no versículo 14 fala assim, ele também exalta o poder do seu povo, ele também nos exalta. O louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado, louvai ao Senhor. Então, você entende? Então, esse salmo ele está mostrando de uma forma muito assim significativa, muito especial, né? A proximidade de Deus com tudo da terra, com tudo, englobando tudo da terra. Então ele tá mostrando que todos depende, todos nós, tudo nessa terra depende dele. Você entende? Quando nós temos medo, quando nós estamos nos sentindo fracos, nós não buscamos estar na presença do Pai para a gente se fortalecer? Toda a terra depende do Criador. Você entende? Muitas coisas ele deixa acontecer para que toda a humanidade, todos venham saber que ele é Deus, que ele que criou tudo. Você entende o que eu falo? Então nós devemos confiar na força de Deus, confiar na força desse salmo. A força desse salmo, esse Salmo 148 tem uma força. Quando ele está falando o salmo, né? Ele fala, moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado e sua glória está sobre a terra e o céu. Então, só o nome dele deve ser exaltado. Então, quando eu digo que esse salmo é um salmo forte, né? É um salmo de fortaleza e que nós devemos confiar. Quando lemos o salmo, nós devemos confiar nessas palavras ditas, porque é a verdade, né? A realidade da coisa, e confiar nesse Deus Criador que nos criou, não é mesmo? Por isso que nós devemos render honra, render graças, render agradecimentos, né? Que eu quero dizer, render honra a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, e render agradecimento a Ele, como louvando, cantando louvores para Ele, orando a Ele, agradecendo pelo ar que nós respiramos, porque quem deseja agradar a Deus deve sempre estar buscando estar na presença
na presença do Pai, né? Orando a Ele, agradecendo e louvando, né? De forma a querer influenciar até outras pessoas, como Davi fazia, você entende? Influenciar diariamente, cantar louvores para Deus. Olha, eu tenho uma satisfação tão grande, eu gosto, sabe, de cantar louvores para Deus. E é maravilhoso, e Ele se agrada disso, e eu fico muito feliz também quando estou cantando para o Senhor. Então é isso, gente. Amanhã eu venho com vocês com o Salmo 149 e o Salmo 150. Esses dois salmos, 149 e 150, tá bom? Que Deus abençoe vocês grandemente. Amanhã estamos de volta. Espero que vocês tenham entendido e sejam todos abençoados. Agradeço a Deus por essa noite. Orem, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Não esqueçam de convidar alguém para participar do nosso estudo, tá bem? Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.